irmãs do Centro Espírita Caminheiros da Luz. Mais uma vez, estamos aqui para falar de Jesus. E dessa vez, nós gostaríamos de falar o tema Algumas Reflexões do livro Paulo Estevão para os Tempos de Hoje. Nós nos programamos para abordar esse livro, Paulo Estevão, tentando trazer a experiência que Emmanuel, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relatou sobre a experiência de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, tentando trazer para os dias que estamos vivendo, para os dias de hoje. Assim, antes de iniciarmos a nossa exposição, nós gostaríamos de lembrar e solicitar a todos que nesses rápidos minutinhos que temos pela frente, deixem separado uma garrafinha de água ou um copo de água, a fim de que o mentor da sua casa, da nossa casa, possa fluidificar essa água e ao final do nosso encontro, da nossa oração, do nosso estudo, possamos utilizar dessa abençoada medicação que o Pai, que o Mestre Jesus nos dispõe para que possamos usufruir dessa água fluidificada. Assim, os nossos objetivos para o estudo desta oportunidade seguinte, com base na obra Paulo Estevão, relembrar algumas passagens dos tempos apostólicos de Paulo, como um homem transformado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, extremamente cioso de suas atividades e tarefas. Analisar o quanto nos compete em esforço e trabalho pessoal, a fim de irmos ao encontro do Mestre Jesus, no cumprimento de nossas tarefas em todos os tempos. Para esse nosso estudo, nós nos baseamos, então, como já havíamos falado, nesse livro, Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado pelo médium, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Assim como também nesse DVD, nesse filme, Paulo de Tarso, um filme curto, mas elucidativo com relação à vida de Paulo de Tarso. Assim, meus irmãos, para o entendimento dessa obra, para uma compreensão maior do que foi a vida do apóstolo Paulo, o livro é dividido em duas partes e que nós gostaríamos muito rapidamente, sucintamente, relembrar certos momentos, episódios, passagens da vida de Paulo de Tarso, para que possamos fazer uma reflexão e trazer esses momentos da vida de Saulo, de Paulo, e até mesmo dos seus erros, das suas convicções mesmo erradas, e com o reflexo que nós poderíamos ter nos dias de hoje para a nossa própria existência. Se não vejamos, na primeira parte do livro, nós temos que o protagonista o tempo todo é Saulo de Tarso. Saulo, da cidade de Tarso, uma cidade que ainda hoje existe na Turquia, na parte oriental do país Turquia, que mais tarde veio a se tornar o apóstolo dos gentios, Paulo. Abigail, que foi sua noiva, mas também era já irmã de Gesiel. Gesiel, que foi mais tarde conhecido com o nome de Estevão, e que dentro da doutrina espírita também sabemos que Estevão nada mais foi do que a reencarnação do apóstolo Isaías, do Antigo Testamento na Bíblia.
Então, vejam a complexidade que é essa experiência, ou até mesmo o amparo, o apoio de que Jesus se fez apoiado quando aqui esteve fisicamente entre nós. Jesus ainda continua conosco espiritualmente até os dias de hoje, e assim se dará até os fins dos tempos, tá? Mas que Isaías, reencarnado como Gesiel, irmão de Abigail, com o nome de Estevão, também fez parte dos apóstolos. E diga-se, né, que Estevão foi, após Jesus, o primeiro mártir cristão a ser martirizado, morto pelas mãos dos seus algozes. Paulo Sérgio, nobre romano, acometido por uma doença desconhecida, quando estava embarcado numa galera romana em que Gesiel era escravo, acorrentado e remador, propulsor do deslocamento dessa galera. Paulo Sérgio, que teve uma doença em que ninguém queria tratá-lo com medo de se contagiar dessa doença, escalou Gesiel, porque, mesmo preso e escravizado, ele ainda se mantinha como uma pessoa de porte e de conduta dócil. E por isso ele foi agraciado a cuidar de Paulo Sérgio, perdão, tá? E foi por isso, durante o atendimento que ele fez ao nobre, tá? Contaminado por essa doença. E a solução para isso foi que o comandante da embarcação dessa galera queria jogar Gesiel ao mar, já que ele estava doente e não serviria para nada. Mas ele, o nobre romano, em termos de consideração e agradecimento, pediu para que lançasse no livro de história da embarcação de que o escravo tinha morrido por conta da doença que ele tinha sido acometido. Mas, como, vamos dizer assim, um agradecimento, foi oferecido uma embarcação para que Gesiel pudesse chegar até as praias, tá, ao litoral, e assim tentar sobreviver. Além desses daí, nós temos um outro fato, na primeira parte ainda do livro Paulo Estevão, Gamaliel era um fariseu, tá, que estava há muitos anos no Sinédrio, tá, na corte em Jerusalém, e que foi mestre de Saulo de Tarso. Foi justamente Gamaliel que tentou interceder para que pudessem ser soltos Pedro, o apóstolo Pedro, Estevão, quando Saulo de Tarso começou a perseguir os cristãos. Ananias, também um apóstolo, que quando aconteceu o apedrejamento de Estevão e Abigail estava presente a esse apedrejamento, tá? Ela passou mal por conta de ter identificado naquele suplício, naquele martírio, tá? O mesmo que havia acontecido com o seu pai e seu irmão, lá em Corinto, na cidade grega, em que seu irmão Gesiel foi escravizado, mas seu pai morreu no tronco com os mais variados chicotes, 40 chicotadas, tá? No suplício. E a partir do momento em que ela viu seu irmão Gesiel morrendo apedrejado, a partir desse dia, inclusive ela era noiva de Paulo, de Saulo, nessa ocasião Saulo falou: está tudo encerrado conosco. E foi que ela entrou num quadro depressivo tão grande que 8 meses mais tarde ela já estava definhando, quando esse apóstolo, passando pelo local onde ela estava, Ananias, conseguiu começar a dar as boas novas, o evangelho do Mestre Jesus, para Abigail. Então, Ananias foi um apóstolo de relevância, não só na difusão do cristianismo, como também no início do cristianismo para Abigail. E também podemos dizer que, por conta de Saulo ter ficado sabendo, nos momentos finais da existência carnal,
de Abigail, que Ananias foi o responsável pela conversão de Abigail em cristã, Ananias, ou melhor, Saulo foi atrás de Ananias. Ele ficou sabendo que Ananias já tinha saído lá das proximidades de Jerusalém e havia caminhado para o norte de Israel, na cidade de Damasco. Saulo conseguiu autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos e queria, por uma questão até mesmo de brio consciente, fervoroso da obrigação de defender o Antigo Testamento, as ideias de Moisés, tá? Correu atrás de Ananias. Aqui entre nós, podíamos dizer que nessa ocasião, um ditado popular diria a Ananias que a batata dele estava assando, tendo em vista que Saulo estava atrás dele. Só que, olhe o revertério da situação para podermos encerrar a primeira parte do livro Paulo e Estevão. Quando Saulo, acompanhado de mais uma escolta de 3 homens escalados pelo Sinédrio, tá, estava chegando próximo de Damasco, Jesus se apresenta a Saulo nas seguintes condições. Próximo à cidade de Damasco, Jesus se apresenta a Saulo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nas traduções de hoje seria: por que é que você está atrás de mim com tanta raiva? Hein, Saulo? Tá? Saulo, então, que havia caído do cavalo que o conduzia para Damasco, bem próximo da cidade de Damasco, pergunta já no chão: quem sois vós, Senhor? E detalhe, o livro relata que nesse momento em que Jesus vem e se apresenta a Saulo, Saulo não teve como se conter. E ele só se depara que estava ajoelhado nesse instante em que está a dialogar com Jesus. Frente a essa pergunta de Saulo para Jesus: quem sois vós, Senhor? Jesus então responde: eu sou Jesus. Não recalcitre contra os aguilhões. Por que Jesus fala isso? Porque mentalmente Saulo estava numa angústia, numa agonia tão grande, perseguindo a ideia nova que surgia com o Messias que tinha vindo. E Saulo não queria acreditar e impunha as leis de Moisés, que para onde ele corresse, ele se deparava com as ideias de Jesus. Então, Jesus, sabendo esse íntimo de Saulo, sabendo que ele estava nervoso, revoltado contra tudo e contra todas as situações, Estevão, que foi apedrejado e no momento do seu desencarne ainda havia o perdoado, tá? Abigail, que era irmã de Estevão, o próprio martirizado, havia se transformado em cristã e perdoado Saulo, ele correndo atrás de Ananias, correndo atrás de perseguir os cristãos na sua ideia nascente, sempre se deparava com isso. Então Jesus, sabendo essa angústia que ele carregava no seu espírito, no seu íntimo, faz essa afirmação para Saulo: não recalcitre contra os aguilhões. Quer dizer, não bata de frente contra as dificuldades da vida. Saulo então capitula, Saulo se entrega e faz a seguinte afirmação, a pergunta para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Vejam que no livro Emmanuel relata que nesse momento Saulo, entendendo da importância, Saulo entendendo da elevação de Jesus, não questiona mais nada que não seja: mestre, o que quereis que eu faça? Pronto. Jesus então lhe diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Reparem que Jesus não precisava de muitas palavras para se afirmar, e simplesmente pela sua presença, pela sua luz
e por toda a energia consegue derrubar o grandioso doutor da lei. E assim nós terminamos a primeira parte desse capítulo. Observem que nós estamos fazendo de forma bem sucinta, tá? Uma revisão do livro Paulo Estevão. Mas, com certeza, o livro é riquíssimo nos detalhes e nós sugerimos que depois possam ler esse livro. Me perdoem confessar de público um pecado, um erro. Somente esse livro, em termos de leitura, eu já o li 7 vezes. Algumas pessoas já me disseram, mas precisa ler tanto um livro como esse? Não basta somente uma vez? É que quando nós queremos aprender e consolidar um ensinamento, nós temos que também pensar que há momentos de amadurecimento da nossa vida em que um mesmo livro, uma mesma experiência, tem um tipo de aprendizado diferente. Se nós não falamos no aprendizado moral e espiritual, nós podemos fazer uma correlação com o aprendizado profissional. Quando nós, no exercício das mais variadas atividades, quantas não são as vezes que nós necessitamos ir consultar os manuais, as referências da nossa área de profissão, que às vezes são repetidas vezes relidas, porque nós não lembramos de tudo. Assim, eu adoto o estudo da doutrina espírita, lendo e relendo obras que são consideradas básicas da nossa existência, sem falar também da minha própria limitação, que por ler em diversas épocas da minha vida, sempre tive um aprendizado a mais do que o anterior, da leitura anterior. Por isso, nós sugerimos que possamos ler, reler as obras espíritas, a codificação kardeciana, os livros que nos fazem bem e faz nós crescermos, porque o momento de amadurecimento da nossa existência faz com que nós vejamos o mesmo aspecto sobre um prisma diferente. Assim prosseguindo, na segunda parte do livro, nós temos ainda em Damasco, inicia o testemunho de Saulo, quando ele, sem visão, cego por ter visto no deserto Jesus, tá? Ele é levado até um velho amigo chamado Sadoc, mas a experiência já começa a mostrar a indiferença desse amigo, esse velho amigo, Sadoc, quando dá uma desculpa qualquer e pede para ele ir para um albergue que existia lá em Damasco, que mais tarde, quem sabe, ele iria ver. Quer dizer, ele começa o seu testemunho pela indiferença dos mais próximos ou dos seus amigos. E assim vem um segundo momento desse aprendizado para Saulo, quando, após 3 dias que ele se encontrava isolado, em reflexão, cego, nesse albergue, chega uma pessoa, tá, que estava quieta, mas Saulo desconfia. Há alguém no meu quarto. E quem seria esse alguém? Tá? E quando ele pergunta, esse alguém lhe diz: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Saulo, na hora que ouve essas palavras de Ananias, fica perplexo, fica assustado, porque ninguém mais naquele albergue, naquela cidade, sabia, tendo em vista que todos aqueles que o acompanhavam para perseguir e até mesmo condenar Ananias já tinham retornado para Jerusalém. E somente Saulo sabia disso daí. Como podia ter acontecido isso daí? Já era uma comprovação de que Saulo estava sendo conduzido pelas mãos do Mestre Jesus. Lembrando que na bibliografia, no livro,
Jesus se apresenta a Ananias e pede, vá até ao albergue onde o irmão Saulo se encontra hospedado e restitui em meu nome a visão dele. Ananias, na hora que fica sabendo disso, ué, mas alguém está me perseguindo? Mas, Senhor, se ele está me perseguindo e o Senhor está me mandando ir para falar com ele, pode ser que a minha batata esquente mais ainda. Assim, Ananias pensou no momento. Jesus simplesmente disse, vá. E Ananias cumpriu essa determinação e chega no albergue e restitui a visão de Saulo. Após esse momento em que Saulo é sugerido a poder se encontrar e se aprofundar no seu íntimo, Saulo busca a orientação lá com o seu mestre, com o seu mentor antigo, Gamaliel, e ele lhe sugere ir ao deserto junto com um outro casal também cristão nas suas origens, tá? Para que ele possa se aprofundar nos ensinamentos do cristão. E assim ele se encaminha para uma cidade distante de 75 quilômetros, tá? Chamada Palmira, e ele permanece lá durante 3 anos, trabalhando na sua profissão de origem, que aprendeu com o seu pai, tecelão, costurador de couro, construtor de calçados e outros derivados do couro, tá? E em companhia desse casal. Após 3 anos no deserto, entre o trabalho de tecelão e o estudo do Evangelho, a Boa Nova, Saulo então finalmente retorna a Jerusalém e vai até a Casa do Caminho, aquela mesma casa nas suas origens que cuidavam das pessoas que os hebreus não tinham tanto cuidado. E assim a Casa do Caminho iniciava a divulgação dos dizeres, do conteúdo do cristianismo. E quando Saulo chega na Casa do Caminho, é uma surpresa para Pedro, João, Filipe e Tiago, que num primeiro momento rejeitaram receber Saulo. Eles pensavam naquela ocasião que poderia ser mais uma armadilha ou até mesmo uma perseguição, tendo em vista que foi Saulo que havia condenado e apedrejado Estevão. Somente algum tempo depois, um dia depois, é que Pedro recebe Saulo e constata as transformações que haviam ocorrido com Saulo. As humilhações. Aí, gente, prosseguindo nesse início de apostolado de Saulo, tá? Saulo queria iniciar a pregação e o seu apostolado diretamente em Jerusalém, mas ele foi recomendado por Pedro que não fizesse isso por enquanto, porque a florzinha que estava sendo plantada nas suas origens, o cristianismo que estava tendo as suas ramificações, poderia ser mais ainda perseguida e abafada. Então ele foi sugerido para que ele pudesse recorrer fora de Jerusalém. E aí começam os testemunhos, porque Saulo sai de Jerusalém e vai para a sua cidade de origem, para Tarso. Hoje conhecemos como uma cidade no extremo oriente da Turquia, do país Turquia. E lá ele se depara com seu pai, o velho Isaac, que ao recebê-lo fica, de certa forma, satisfeito, pensando, enfim você curou. E Saulo já estranha a forma de dizer. Mas quando o pai identifica que Saulo não tinha mudado em nada, Isaac, no rigor do farisaísmo, tá, rejeita o próprio filho. E assim ele já começa a ter as humilhações de ter que seguir entre Jesus e a sua antiga religião. As humilhações, quando reencontra seu pai, o velho Isaac, e sua decepção.
sabe da tristeza e vergonha lançada à sua própria família. Sua primeira escolha proferida por seu próprio pai quando diz: o pai chega para Saulo de Tarso e diz: escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. E a resposta de Saulo frente a essa situação: meu pai, ambos precisamos de Jesus. E assim, Saulo recebe então a virada de costas de seu pai que o rejeita. Saulo sai humilhado pela rejeição e busca os arredores da cidade de Tarso. Mas olhe, vamos dizer assim, a surpresa. Após estas decepções e testemunhos, seu desdobramento com o reencontro em espírito com Estevão e Abigail, e as palavras que serviriam de consolo. Quando mais ele se encontrava triste, deprimido, nesta noite que ele entrou em oração, por ter agarrado com fé Jesus, Estevão e sua irmã Abigail se apresentam para Saulo de Tarso. E a partir desse dia, Estevão vem a ser o mentor até o fim da sua existência carnal de Saulo também. Mas durante esse diálogo mental entre Saulo, Estevão e sua irmã Abigail, Abigail lhe sugere 4 palavras que iriam servir para o resto de sua vida. E acredito que nós podemos começar já pensando nessas palavras para todos os nossos momentos. Eu traduzi essas palavras num processo mnemônico, ATEP, ATEP. A de Saulo, ama, trabalha, espera, perdoa. A de ama, T de trabalha, E de espera e P de perdoa. Assim, com essas palavras e essas recomendações, Paulo efetivamente inicia o seu apostolado. Prosseguindo na leitura do livro e todos os momentos pelo qual Paulo de Tarso agora dá o seu testemunho, vamos nos encontrar no relato que Emmanuel nos dá em detalhe, que em 16 de julho do ano 64 da nossa era, sob o império de Nero, querendo renovar a cidade de Roma, simplesmente taca fogo na cidade de Roma e coloca essa responsabilidade, essa culpa nos cristãos. E assim começam as grandes perseguições aos cristãos, como uma tentativa de justificar, tá, esse ato irresponsável de matança de um monte de pessoas, tá, simplesmente para tentar construir uma nova Roma, queimando a cidade de Roma. A postura perante a sua condenação e execução. Saulo é preso. Diga-se de passagem que Saulo é preso antes de Pedro. Saulo é morto antes de Pedro. Tá? E o detalhe é de que Saulo, por conta desses atos irresponsáveis, tinha que ser apresentado como um dos algozes do incêndio de Roma. E assim Nero condena Saulo a ser decapitado, porque Saulo tinha a prerrogativa de, sendo um cidadão romano, não poderia ser morto de qualquer maneira. Então, quando um romano era condenado por César, ele só podia ser condenado pela decapitação. E é interessante que nesse apostolado de Saulo, tá, até nos momentos finais da sua existência carnal, ele foi convicto, ele foi cioso em toda a sua vida. E olhem só o que ele diz. O prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosse sacrificado no dia imediato
ao da morte dos cristãos na arena, o que aconteceu ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo seus últimos instantes. Isso era a lavratura do alto, em que naquele momento iam cortar a cabeça de Paulo. E olhem só a resposta de Paulo frente a essa leitura, tá, de sua condenação. Vejam a forma de como ele reage. Paulo não se fez de rogado, respondendo com impressionante presença de espírito ao soldado. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhe podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará as contas, tanto quanto a Nério e a Tigelino. Vejam que ele era austero até nos momentos finais da sua condenação. E como se não bastasse, ainda acrescentou. Não ficou por aí. Vendo que o mandatário de Tigelino titubeava frente a uma situação como essa, que quem ia fazer a execução da sentença sempre se deparava com as pessoas ali receosas, nesse momento em que vamos dizer assim, aquele que ia aplicar a condenação titubeou, Saulo, vendo que ele estava meio receoso, ele acrescentou: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós. Sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. E ainda, não tremais, cumpri vosso dever até ao fim. Vejam que coragem moral esse valoroso apóstolo teve nos últimos momentos da sua existência carnal. Vejam que demonstração e convicção de fé que ele teve quando, no cumprimento do dever criminoso de ser decapitado, ele ainda deu coragem ao seu algoz para que não terminasse de cumprir à risca o seu dever. Assim, gente, fazemos uma rápida recapitulação do livro Paulo e Estevão. E vamos então para a essência do conteúdo desse livro. Perdoe-me antecipadamente se algumas conclusões não forem citadas. Como falei, tá, o meu processo de amadurecimento ainda é básico, incipiente, e eu listei algumas observações que servem para os momentos que estamos vivenciando, mas que podem acrescentar para nós, tá, algum amadurecimento. O que não nos exime, e até faço uma sugestão, de que depois, mesmo aqueles que já leram o livro, não deixe de reler esse livro. Em tempos de prova coletiva como esta que estamos a passar, tá, seria interessante fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, a nossa moral, para podermos enfrentar com fé, com esperança, com dignidade, não só as circunstâncias de amadurecimento pelas quais na atualidade estamos vivendo, mas, por que não dizer, as que nos esperam de futuro. Assim, pela breve e muito sucinta recapitulação do livro, podemos identificar algumas experiências e emoções que até nos dias de hoje nos deparamos. Se não, vejamos. E assim eu listei a primeira.
pelo lado das possibilidades de autossuperação. Eu as dividi em duas. A primeira, pelo lado das possibilidades de autossuperação, e a segunda, pelo lado da sublimação dos ideais. Então vamos lá. Das possibilidades de autossuperação. Paulo, ou melhor, Saulo, era convicto no Antigo Testamento. Ele tinha firmeza e austeridade na defesa das leis de Moisés, em detrimento do Novo Testamento. A determinação dele na defesa radical dos seus conceitos, gerando até preconceitos sem um aprofundamento. Até quando ele foi se deparar em confronto com Estevão, e Estevão o venceu, tentando convencê-lo de que Jesus era o Messias, ele foi rigoroso, radical em dizer que não. O Messias que ainda estava por vir. Ele não acreditava como os judeus de hoje ainda acreditam que o Messias ainda chegará até nós. Conceitos previamente mal estabelecidos, ou seja, a dicotomia entre Moisés e Jesus. Ou seja, ele defendia rigorosamente, taxativamente, austeramente as leis mosaicas, em detrimento do evangelho que Jesus pessoalmente havia trazido e nos traz até hoje. A indiferença para com os outros de outros credos, de outros povos, de outras condições econômicas. Reparem que quando na leitura, no entendimento do livro, existia e ainda existe essa indiferença como eu só atinjo o céu se assim eu seguir a minha religião. Eu só posso atender os meus. Eu só me deparo com os meus. Quantos não são os testemunhos que até hoje devemos autossuperar, como a humilhação, os receios, os medos, a intolerância, a violência, sob as suas mais variadas expressões, violências que hoje sabemos que elas existem, não só as físicas, como se deparar com um empurre, com uma agressão física, mas como as violências morais, verbais, as incertezas e angústias, dentre tantas outras que podemos nos aprofundar. Assim, nós identificamos nessa leitura do livro, tá, as possibilidades de crescimento pelas dificuldades. Mas também identificamos, para nos fortalecer nos momentos de hoje, com algumas observações. Vamos ver agora pelo lado da sublimação. Ninguém foge das consequências de seus atos. Reparem que ninguém está imune de se arrepender, de reparar e de expiar pelas consequências boas ou não das suas atitudes, das suas falas, dos seus pensamentos. Por mais que tenhamos errado, sempre temos lições que aprendemos e podemos nos aprimorar para servir ao bem. A lei do livre-arbítrio existe para todos nós até um certo ponto, para que nós possamos, amanhã depois, em processo de arrependimento, podemos reparar e expiar a partir do aprendizado daquilo que no passado cometemos como um erro. A humildade. Não vamos nos esquecer de que Paulo necessitou de ser muito humilde para descer do seu pedestal de um doutor, de um juiz da lei, do farisaísmo, para ser um cristão divulgando a doutrina, o cristianismo. A abnegação e a perseverança nos ideais superiores. Paulo não desistiu e foi graças a ele
hoje que o conhecemos como o apóstolo dos gentios, que o cristianismo saiu de Israel para se propagar entre os gentios, chegando até Roma, e de Roma, pelo Vaticano, se expandiu para todo o mundo. Outra lição: o dinamismo para se adaptar às novas circunstâncias. Vejam que, mesmo quando Paulo estava preso, ele não se acomodou. Eu estou preso, então assim eu vou permanecer. Ele fez as suas cartas. E quantas não são as cartas que são contidas no Novo Testamento, conhecida como as cartas de Paulo, que mesmo preso, ele motivava as pessoas à distância. Será que não temos lições parecidas com as que hoje, no processo de provação que estamos sujeitos, estamos nos conduzindo e adaptando frente às dificuldades e nem por isso nos deixando levar? Vamos parar para pensar se não existem algumas adaptações que, em tempos que estamos a viver, estamos prosseguindo, nos auto-superando. Por fim, a fé em Jesus, como bem exemplificado por Paulo, inclusive na hora do cumprimento da sua execução. Ele tinha receio, ele tinha medo, mas ele não titubeou na sua fé de saber que após aquele momento ele ia se encontrar com Jesus, como por isso aconteceu. Por fim, a nossa grande pergunta, que eu deixo como uma reflexão para o encerramento dessas breves reflexões, para essas nossas rápidas palavras. Será que isso ainda não está a acontecer nos nossos dias? Será que as lições, tanto as de dificuldade como as de autossuperação, quanto as negativas quanto as positivas, não estão acontecendo nas nossas vidas, em toda a época da nossa existência, para fazer com que nós possamos prosseguir? E eu gostaria de perguntar: será que não estamos recalcitrando ainda contra os aguilhões? Por fim, nós, como sempre fazemos em nossos estudos, sugerimos mais uma vez para aqueles de nossos irmãos que possam ter uma nova visão, não deixem de reler esse livro. É uma nova visão. E para aqueles que puderem, tiverem condições, busquem esse livro, esse vídeo, esse DVD, Paulo de Tarso. Uma excelente oportunidade de reflexão, de construção moral e espiritual para fortalecimento do nosso íntimo, nos tornando, quem sabe, cada vez mais instrumentos úteis nas mãos do Pai e do Mestre Jesus. Por fim, mais uma vez, agradeço a todos, tá, que puderam, com a sua paciência, com a sua atenção, reservar alguns minutinhos para ouvir as nossas pequenas, humildes considerações. Fiquemos todos na paz com Deus e o Mestre Jesus.